Olá pessoal do primeiro ano do Francisco Zardo. Aqui a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente teve até agora, principalmente esse primeiro capítulo. E eu já lembro o primeiro conteúdo, é a questão do pensamento e da filosofia, ok? Então, a gente já disse, e eu falei em sala, né, que nós temos o pensar, outros seres vivos também pensam, animais, por exemplo, porém, nós temos um pensar que é diferente, que é o pensar filosófico, com características próprias. E esse pensar tem que ser aprendido. Ninguém nasce filósofo, ok? Então a gente tem que exercitar isso como um processo, ok? Então, o pensar filosófico, dentro dessa categoria, é comum aos seres vivos, tá? Seres humanos, não a todos os seres vivos. Todos os seres vivos pensam, porém o pensar filosófico é exclusivo na situação aos seres humanos. Então, esse pensar, de forma geral, é para todos os seres vivos. É uma atividade fisiológica, neural, comum a todos os seres, ou seja, faz parte da biologia. O pensar, então, como ação biológica, neuronal, ele é verdadeiro, concreto, né? Quanto o fato que a gente tem coração, tem esqueleto, tem pulmão e assim por diante. Então, é pelo pensamento que a gente vai modificar o nosso corpo, né? Através do estado emocional, né? Vimos a questão dos neurotransmissores, como é que eles agem, modificando também os nossos sentimentos, o nosso organismo e também até mesmo a nossa vida. Então, o pensar filosófico não necessariamente é um pensar espontâneo. A gente precisa o quê? Aprender a levar em consideração as experiências, né? Aquilo que a gente quer, a nossa vontade e assim por diante. Ok? Outro elemento que a gente viu esse bimestre também é a respeito da questão da tecnologia. Então, nós temos a tecnologia como o quê? Como uma ciência prática. A ciência por conhecimento. Só que um conhecimento levado à prática, aí a gente tem a tecnologia. Mas, porém, né, apesar de toda a tecnologia, e por causa da tecnologia, nós estamos enfrentando essa questão de sobrevivência. Né? Nós, como Homo sapiens sapiens, transformamos-nos, né? A gente se transforma quando a gente inventa uma ferramenta, quando a gente inventa uma arma, ou o que são uma ferramenta? São extensões da nossa capacidade. Porém, antes de chegar na questão tecnológica, como a gente entende hoje, né, da informática, do computador e assim por diante, que é uma forma, né, nós temos ainda outros passos. Então, Pierre Levy, filósofo, já vai dizer que nós temos a oralidade, a capacidade de comunicação por meio da palavra. Nós agregamos símbolos, signos à nossa fala, né, pela oralidade. E nós transformamos também essa oralidade em escrita. A escrita é uma forma de a gente perpetuar esse conhecimento, seja o conhecimento do ser humano, esse conhecimento filosófico, e também a informatização. Então, a informatização também está dentro deste mecanismo, tá, de transformar o conhecimento em ferramenta. Tem outras ferramentas, porém, ferramentas em forma de linguagem, tá? Ou seja, como conhecimento em forma de linguagem, a oralidade, a escrita e a informatização, como aponta o Pierre Levy. Okay? Nós vimos também que nós temos alguns filósofos, né, que são chamados pré-socráticos, ou seja, que vêm antes de Sócrates. Nós falamos dos 3, 4 por aí, mas eu queria pelo menos fundamentar os 3 primeiros. Inicialmente, o Tales de Mileto. O que o Tales de Mileto queria? Queria achar o elemento fundamental, tá, da natureza. Qual que era? Né? Os filósofos antigos falavam que tinham 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Tá? Isso não é só no Naruto, não é só nos desenhos. Esses 4 elementos já são levantados desde os pré-socráticos. Porém, o Tales de Mileto queria achar um. Mas ele tinha que ter características próprias. Ou seja, ele tem que ser essencial à vida, ele tem que se encontrar em várias situações diferentes, ou seja, no estado sólido, líquido e gasoso. Né? Ou seja, ele tem que estar presente em todas as coisas. Então aí o Tales disse, não, o elemento fundamental da natureza é a água. Ok? A gente sabe que não necessariamente isso é verdade sobre o ponto ou pelo aspecto físico e químico como a gente conhece hoje. Mas qual que é o foco dele? Tentar descobrir onde é que está esse elemento primordial. Temos outro que é outro pré-socrático, que é o Pitágoras, né, de Samos, que ele queria encontrar uma forma de representar esse universo. E aí que a forma que ele encontrou de representar o universo, ou seja, como é que o universo funciona. Então ele começou a espelhar e começou a descobrir, a designar a matemática como a forma de designar esse universo. Então a matemática é o elemento no qual a gente pode representar todas as coisas do universo. Daí até a gente tem também o Teorema de Pitágoras, ou seja, conta a lenda até que através do Teorema de Pitágoras ele designou a altura de uma pirâmide, né, simplesmente fazendo o cálculo com a sombra desta pirâmide.
né? Não precisa subir na pirâmide, contar os passos, pôr a régua, degrau por degrau, para saber a altura. Não, através da sombra da pirâmide, né, que é um triângulo, tá? Ele tem como, né, descobrir a altura deste triângulo, que é um triângulo reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, tá? E aí ele tem a proporcionalidade, né? Ou seja, o que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a C ao quadrado, ok? Então aí não precisa medir todos os vértices, todos os lados. Você tem como chegar à resolução através da proporcionalidade do triângulo, né? Do cálculo do triângulo, do teorema de Pitágoras. E temos aqui um terceiro pré-socrático, que é o Heráclito. O que ele queria? Ele queria explicar o funcionamento do universo. Como é que o universo funciona? Né? E aí ele teve um insight no sentido de que ele percebeu que nada está parado. Todas as coisas têm um fluxo. Todas as coisas mudam, se modificam. Então, tem o quente, tem o frio, né? Tem o sólido, tem o líquido, tem o pesado, tem o leve. Então ele percebeu que todo o universo é feito de contrários. E nesses contrários, o que são esses contrários? São adjetivos, qualidades. Mas que as coisas ficam girando entre um extremo e outro. Então, tudo está em movimento. Então ele vai dizer o quê? Tudo é fluxo e conflito. Né? Ou seja, até um ponto ele vai ficar ali, ele vai represar que nem um rio. Ele vai represar até o ponto que ele pode rachar. Que nem a barragem, né, lá em Minas Gerais. O que aconteceu? Né? Até um ponto tem uma barragem para segurar todo o material. Chega um ponto em que esse material chega, né, ao seu limite e aí ele rompeu a barragem. Então tudo é fluxo e conflito. As coisas até parecem que estão paradas, mas existe uma energia acumulada. Toda represa é uma energia acumulada. Tá? Só que ela também vai procurar o seu fluxo. Ok? Então, esses são os três pré-socráticos assim, que são considerados mais importantes. Certo? Então vamos lá ao Sócrates, né, que é o primeiro dos três grandes filósofos. Lembro, esta sequência a gente tem que saber muito bem. Sócrates, Platão, Aristóteles. São os três grandes filósofos que praticamente vão dar, digamos assim, um impulso a toda a filosofia ocidental. Okay? O Sócrates é o primeiro deles, né, e ele veio com uma proposta da maiêutica. O que é essa proposta da maiêutica socrática? Maiêutica é o parto das ideias. Por que o parto? Porque ele diz que, na verdade, nós, fazendo parte da natureza como um todo, já conhecemos a natureza como um todo, conhecemos as coisas, nos conhecemos. Então, todo o conhecimento está dentro de nós. Nós é que portamos o conhecimento. Simplesmente o que acontece na hora do nascimento, a gente dá uma esquecidinha. Então, para lembrar, eles dizem, tem que ter uma forma da gente se lembrar de todo esse conhecimento. Eu consigo entender algo fora de mim, porque eu já tenho ele em mim também. Então eu tenho que trazer esse de dentro de mim para fora. E aí que ele dá a proposta da maiêutica. Tá? Então, ele até diz assim, só sei que nada sei. Mas por que isso? Até parece ser contrário a essa ideia dele, mas muito pelo contrário. Tá? Só sei que nada sei, no sentido de que quanto eu mais descubro, mais eu sei que tenho para descobrir. Mais eu sou consciente de que a natureza me fornece esse conhecimento, tá? E que eu vou descobrir dentro de mim também. Tá? Então ele se dizia, procurava alguém muito inteligente, mais inteligente do que ele, né? Mas a única coisa que ele conseguia pensar era aquilo que estava escrito na fachada do templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo porque, aí, conhecendo a si mesmo, tem condições de conhecer o mundo como um todo. Tá? Então, como é que ele respondia aos seus interlocutores? Quem fazia uma pergunta para ele? Recebia uma pergunta de volta. Tá? Por quê? Porque ele não dava a resposta pronta. Ele arrancava da própria pessoa, né, o seu conhecimento e a resposta para aquela questão. Porque em filosofia, toda boa pergunta, toda pergunta bem elaborada, já traz em si a resposta. Ok? Platão. Platão, por sua vez, a gente chama que é o filósofo do dualismo. Por que filósofo do dualismo? Porque ele separa o mundo das coisas e o mundo das ideias. Ou seja, ele diz assim, existe o mundo das coisas, reais e concretos, e existe o mundo dentro da nossa cabeça, que são as ideias. Ele vai fazer uma alegoria da caverna, né? Ou seja, no sentido de que ele não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha nada. Então ele diz assim, o nosso conhecimento
é como que sombras no fundo de uma caverna projetadas por pessoas. Como a vida inteira nós estamos lá presos no fundo dessa caverna, só olhando aquela parede, aquelas sombras, todas aquelas sombras são consideradas a realidade. Então estão nos enganando com as imagens de realidade e nós pensando que são coisas reais e concretas. Então a alegoria da caverna vem nos dizer exatamente que as coisas que se nos apresentam pelos sentidos, o que eu enxergo, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu tenho de gosto, o meu tato, tudo isso, né, são interfaces, são modos de a gente descobrir que existem coisas. Mas o conceito da coisa está aqui dentro da nossa cabeça. Então ele vai dizer, as ideias é que são reais e verdadeiras. As coisas mudam, só que as ideias são reais e verdadeiras. Eu até dei o exemplo em sala de aula, o conceito de apagador. O conceito de apagador nós temos aqui dentro. Se nós enxergamos qualquer objeto com as características para apagar o quadro, nós vamos chamar de apagador, mesmo sem nunca ter visto esse objeto anteriormente. Então ele vai dizer, nós temos conceitos, esses conceitos são ideias e esses são reais e verdadeiras. Não as coisas em si. As coisas em si são transitórias. As nossas ideias, os nossos conceitos que são permanentes. Ok? Então, por isso, esse dualismo. Até nós vimos o Animatrix, né, que são os episódios, né, paralelos ao filme Matrix, que mostra exatamente essa dualidade, ou seja, o mundo das pessoas e o mundo das ideias das pessoas. Qual que é o real? Qual que é o verdadeiro? Tá? Então, esta que é a grande dúvida. Para Platão, o verdadeiro real está aqui dentro. É aqui que nós elaboramos as coisas. É aqui que as coisas acontecem. A natureza por si só, ela é aleatória, transeunte, modifica toda hora, como já falou o próprio pré-socrático Heráclito. Né? Todas as coisas estão sempre em mudança. Tudo é fluxo e conflito. Ok? Então vamos lá. O último dos três grandes é Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Ele necessariamente não é de Atenas, né? Sócrates e Platão eram naturais de Atenas, mas Aristóteles era da cidade de Estagira, que ficava mais ao norte da Grécia, já no país da Macedônia. Ok? E ele era o sistematizador, ele trabalhava muito com a lógica. Ele que fez a separação entre o reino dos vivos, reino vegetal, reino mineral, reino animal, os animais em animais racionais, animais irracionais. Né? Ele fez toda essa categorização que até hoje é utilizada na biologia, por exemplo. Tá? Então ele separou também por disciplinas, a matemática, a lógica, a geometria, né? E a história e assim por diante. Então ele começou a organizar esse conhecimento, é um sistematizador. Porém, ele definiu o ser humano como um animal portador da palavra, que pensa, isto é, um animal racional. Por isso, na nossa classificação, nós somos exclusivos. E assim considerava o quê? A filosofia como a atividade mais digna do ser escolhido pelos homens. Vivendo filosoficamente o ser humano, está vivendo também de acordo com sua própria natureza. Então a natureza do ser humano é ser filósofo. Por quê? Porque ele está sempre em busca da felicidade. A nossa felicidade é entender a nossa própria existência, saber o que fazemos, sermos conscientes daquilo que somos, né? E projetar, elaborar, tá? Jogar para frente esse nosso conceito de felicidade. Qual que é a felicidade que a gente quer, que a gente busca? Onde é que isso faz sentido na nossa vida? Faz sentido na situação de que nós sempre procuramos coisas boas. A filosofia vai dizer que nós buscamos o bem. O filósofo vai dizer que o ser humano natural é o ser humano que busca a virtude. Ser virtuoso é buscar as coisas boas, é buscar com que as coisas funcionem da forma mais correta possível, da forma mais justa possível, da forma que leve o bem a todas as pessoas. Tá? Daí vem o conceito de política, de democracia, de república, de justiça, de bem, de amizade, do amor, tá? Ou seja, todos os adjetivos, as características ideais do ser humano. Porém, para que isso ocorra, tá? De forma orientada, é melhor que ocorra de uma forma de que nós sejamos conscientes desses conceitos. Ok? Pessoal, obrigado, até mais e um bom estudo para vocês.